Alô, galerinha da Severo TV. Eu sou Tom Rodrigues Severo e esse é mais um Voz do Siso. Faz algum tempo que eu não gravo um vídeo sobre reflexões, mas hoje eu tenho um assunto polêmico mais importante para falar com vocês. Eu quero falar sobre fé. Bem, eu, quando era garoto, era católico, não praticante. Esporadicamente ia à igreja aos domingos com meus pais, até que mais ou menos por volta dos 8 anos para 10 anos, minha mãe resolveu nos levar, eu e minhas irmãs, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual ela já conhecia desde jovem. Então aí eu fui imbuído no meu evangélico, comecei a ler a Bíblia, sempre gostei muito de pesquisar, de saber das coisas. Eu acabei me tornando pregador, mais ou menos por volta dos 10 anos eu já pregava. Fazia trabalho missionário, tive uma educação religiosa bastante significativa, no sentido dos princípios morais, aquele temor a Deus, aquela necessidade de seguir aquelas regras. E também eu fui uma pessoa sempre muito apegada com a minha mãe. E isso me influenciou bastante. Uma coisa que eu queria pontuar sobre o mundo de hoje é que eu vejo que há um ateísmo velado. Quer dizer isso? Muita gente que no fundo não acredita, mas por uma questão de tradição, de comodismo, necessidade sentimental, continua mantendo aquele vínculo com a religião. A maioria das pessoas que tem religião vive uma vida secular. No fundo, elas não têm fé de verdade. Claro, existem exceções. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que nunca questionou se Deus existia ou se não. Ela sempre acreditou mesmo, de verdade. E assim como ela, tem muita gente. Mas um cara como eu, sempre questionador, muito meditativo, eu sempre tive dúvidas. Eu diria que eu nunca tive fé. Por quê? Na minha visão, ter fé é você realmente ter convicção daquilo, não ter dúvidas. Isso é o meu conceito. Então, nesse ponto de vista, pouca gente tem fé de verdade. Porque uma pessoa muito inteligente, muito questionadora, é difícil ter fé. Porque geralmente ela vai em algum momento questionar. E se? E se não for dessa forma? É preciso você ser muito Maria vai com as outras para acreditar piamente em algo sem nunca se questionar. A questão é que alguns se questionam e depois começam a ter certeza que sim. E no meu caso, eu comecei a ter certeza que não. Eu acredito que a religiosidade em si, essa ideia de um Deus todo-poderoso, um Pai amoroso que cuida de todo mundo, ela vem de uma necessidade infantil de proteção. É claro que não é confortável, pelo menos para mim não é, ser ateu. É complicado, porque eu também tenho essa necessidade de proteção, de alguém que me ajude, de compreensão, de alguém que me ame incondicionalmente, que me entenda. Porém, eu não posso viver apegado a isso. E eu acho que o mundo de hoje ele vive de uma forma muito infantilizada. E as pessoas esperam sempre que tenha alguém maior para resolver os problemas delas, porque elas não conseguem lidar. É uma coisa que é muito complicada. A gente está numa era em que as pessoas não buscam mais a informação. E engraçado que hoje temos mais acesso do que antes. Antigamente, nos meus tempos de criança e adolescência, todo mundo ia para a biblioteca para pesquisar, ir atrás da informação assim com avidez. Hoje em dia é tão simples que as pessoas ignoram. Não querem mais saber o fundamento das coisas. Ficam ali borboleteando, pegando informação de todo lado, não sabem nada, porque é tudo muito superficial. Isso faz com que cada dia mais as pessoas sejam dependentes de falsas crenças, de amarras que não levam a lugar nenhum. Agora, muito pior do que isso é você achar que, além desse cara todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, existe, é possível saber quem ele é, saber a vontade expressa dele, o plano dele, por um livro escrito por homens. Então, é uma coisa um pouco absurda para mim, que a verdade, a qual eu nem acredito que exista uma verdade cognoscível,
A gente não tem como saber qual é a verdade absoluta, se é que existe uma, e muito menos ela vai estar num livro escrito por seres humanos, falhos, com todos os seus preconceitos, e que ali dentro vai estar a verdade absoluta e o desejo do ser mais poderoso do universo que criou tudo. Para mim, a ideia de alguém com tantos poderes como um Deus é absurda. Eu posso acreditar que existe um cara capaz de projetar um universo e até de criá-lo, tudo bem. Mas isso não faz dele um Deus. Faz dele apenas um cara com uma capacidade intelectual, mental, muito além, uma capacidade de compreensão, uma visão muito além da nossa. Mas isso não o torna todo-poderoso, onisciente, onipresente, e muito menos atribui bondade a ele. Eu acho que é uma coisa complicada quando você diz que existe essa pessoa que ama você incondicionalmente e tem uma bondade infinita. Essa palavra infinita ela é bonita na matemática. É poético até. Mas no mundo real é complicado. Você acreditar que algo não tem limite. Porque, pela nossa experiência, tudo tem limite. E tudo tem um fim. Então, a gente pode falar disso mais pra frente, mas eu gostaria de deixar essa reflexão aqui com vocês, porque eu não tenho nada contra em si a religião. Acho que ela tem um papel. Eu, pessoalmente, gostaria de ter fé, porque eu acho que a pessoa vive melhor. Mas não é uma escolha. Simplesmente você olha para o mundo, observa o universo e não vê lógica naquilo. Ninguém acorda um belo dia e diz assim, acho que está um dia bonito. Eu acho que eu vou ser ateu hoje. Está um dia ótimo para ficar descrente. Você apenas reflete, observa e vê que aquilo não faz sentido. Agora, a crença em si tem sentido. Ela tem uma razão de existir. Quando a pessoa tem uma fé em alguma coisa, ela vive melhor. Porém, não se pode viver se enganando, mentindo para si próprio, querendo ver uma coisa que não está lá apenas porque dá conforto. Isso sim é uma coisa infantil e que não leva a lugar nenhum. Portanto, essa é a minha postura. Eu respeito. Eu tenho muitos amigos religiosos de todas as religiões. Eu conheço também muita coisa de todas as religiões. Todas não, né? De uma boa parte. E principalmente da religião evangélica, cristã, judaica, nessa linha. Eu conheço muita coisa. Eu já fui pregador, como já disse. E não é por falta de conhecimento. É porque realmente eu acordei. Eu vi que aquilo tudo era uma ilusão. Mas se você tem fé e você realmente acredita, então viva de acordo com a sua fé. E seja feliz, porque você tem uma coisa que eu não tenho. Você tem um conforto. Você acha que a vida tem um plano. Você acha que há um futuro. Você acha que há uma bondade intrínseca no universo. E eu acho que não. É isso aí, galera. Falou. A gente se vê.